Olá, replicadores do terror, sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte do Maratonando a Linha do Type 5 Heaven, com o famoso Oi do Tier 6, que sem cerimônia revela logo de cara que ele é o melhor estoque do Tier 6, já que ele consegue apresentar uma capacidade eficaz, o modelo praticamente idêntico ao seu ápice, sendo raro geralmente, que consegue lidar com o Tier 7 que vamos ver nessa review. Avançando para um dos únicos trajetos que dá para exercer a função de super pesado, que a prioridade é se certificar de prevalecer na vanguarda em um flanco. Já a velocidade impede de chegar a tempo. Uau! Deu uma caidinha comparada ao Tier 5, mas convenhamos, para aturar esse peso, o motor está num patamar inigualável mesmo. A HP eu admito que não teve um pico de evolução, uau! Mas é o álibi dessa linha que remete ao conceito de resiliência nas partidas, que a HP é o máximo desse tier, diferente de alguns de torre traseira. Vamos que vamos! Hadouken! É, menor, pedregulha aí, mané! Do cabeça de gelo, olha a pedra! Ai, não sei o que lá, eu sei que ele fala as coisas sem propaganda. E ela foi e começou a jogar indiretinha, sabe? Achei engraçado. Esses caras estão de gracinha, só pode. Temos as execuções de posições como Rudal, com seus 10 ângulos de depressão, e complemento de artifícios como torre, carroceria inclinada e cúpula quase inexistente. Então, se apoderando de um terreno alto, já dá para se divertir. Mas o Sidescrape é um total lixo. Isso que esse é o segundo tanque com a menor lateral. Além de outros aspectos defeituosos, como a torre central pequenininha, espaçados na carroceria e lateral de parafuso. Sim, isso faz alguma diferença. Então não mostre suas laterais. O que vocês fizeram com as minhas pernas? Agora, descrevendo seu potencial de dano, temos que mensurar a vantagem de ter acoplado essas duas torres, com seus canhões idênticos ao Tier 10 no Tier 6. Senti isso. Ai, que medo. Nossa, que medo. Ai, que medo. Eu vou embora. Eu tô espantado demais. Vou embora. Pega, meu amor! Eu e o meu escudo humano foi de arrasar, e durante uma batalha frenética vai coordenando o manuseio deles para exercer alguma prática durante o reload do canhão predominante, que tem uma demonstração promissora equiparável ao Tier 5, mas impõe limites que vão ser apurados ao decorrer da linha, como reload e precisão. Tá bem, ou onde você come melhor? Eu e o diabo! Dá pra alguém vir consertar essa buceta de porra desse veículo, caralho? Acompanhado dessas duas torres secundárias, dá para prestar um suporte muito bom. Tipo nessa partida que eu coordenei os disparos em momentos para causar dano combinado e quebrar esteiras. Mas nessa partida é inconcebível se contentar somente como auxiliar, que mesmo perante uma enxurrada de balas HE, foi avançando em frente para aproveitar as brechas do adversário, causando dano de 300, que ainda assim é muito alto nesse tier. Mas assim como o futuro canhão de 700 de dano, eu escolhi bem os alvos que iam receber essa bomba, e conciliando com o restante dos canhões, como foi o caso desse Churchill aí, para imobilizá-lo. Essa dinâmica é muito interessante em você compensar na produtividade, enquanto o primeiro canhão está inutilizável. Mas com essa quantidade até que grande de canhões, fiquei disperso e fiquei vulnerável para o inimigo. Então, para esses canhões, tem que focar só um alvo. Oh, não! Recobrando que esse modelo é viável de acordo com o meu estilo de jogo. Ele engloba recursos a serem explorados para outros meios de jogo. Ciente do canhão que está portando, como suas vantagens em dano, penetração e depressão de canhão. E referente aos pontos de desvantagem, são seu tempo de mira, precisão e velocidade de bala. Agora as cartas sobre a mesa, eu creio que esse canhão tem a proeza de desenrolar em vários cenários Bate leite. com tipos de jogo. Pau no seu cu!
diferentes à disposição, como o embate direto, que foi praticamente demonstrado em toda essa partida, que é a performance genérica de um super pesado, que é comumente frequente nas partidas. Detalhes como reload e munição se tornam essenciais para manter a perseverança diante dos adversários no transtorno todo. Apesar dele ter a terceira blindagem ineficaz da linha no próprio tier, eu asseguro que o apropriado é ficar na linha de frente com a sua penetração e dano. Mas suporte, combinando com a sua proporção avantajada, vai conseguir manusear com êxito o tempo de mira e a precisão para esse canhão, mas esquece os outros dois canhões em decorrência dos obstáculos, nem vai dar para usar. A longa distância, esse canhão é ótimo, porém vai ficar muito abaixo o seu dano acumulado por causa do DPM. Revisando o canhão estoque, com a primeira penetração e a terceira sendo excelentes, segunda normalzinha, que a 3 só o T150 é melhor. Todos os danos quase em uma escala abissal para o tier. Agora nos canhãozinhos temos uma penetração muito forte, de tier 5 menos o 3. Já o dano chega na medida mais escassa dos leves tier 5. Agora na HP foi acrescentado 50 de HP a mais. Todavia foi ineficaz, pois os pesados tier 6 tiveram um aumento também. A velocidade até que tá na média considerando a função e o tamanho dele, o terceiro melhor da linha. Spot é melhor que o tier 7, camuflagem né. Módulos, dispensando as delongas, nenhum agrega muito, mas o recomendável é pegar o último. O motor já é imprescindível selecionar, né? Mas, por via das dúvidas, só para confirmar, resistente de terreno meio ruim. Então, como contramedida, vamos precisar o máximo de reforço, que posteriormente vai ficar precário por causa do aumento de tamanho drástico da linha. As esteiras é similar ao caso do motor, de não ter nenhuma vantagem perceptível no modelo estoque, então a gente é coagido a aprimorar ela, mesmo não melhorando tanto assim. Agora os canhões, antes de confirmar qual é o melhor, o de DPM ou de dano, vamos para os mini canhões, que esses aspectos fundamentais como penetração e dano representam o ápice da linha, já que é reaproveitado até no tier 10, mas com o avanço vai aprimorar, como o tempo de mira, o reload e o DPM, que estão na medida do possível, e detalhes inalteráveis como velocidade de bala e depressão de canhão. Muito útil essa dose dupla, especialmente a precisão. Agora voltando para um canhão de supostamente de DPM, tem vantagens convencionais como a depressão de canhão, dano e penetração. O restante está em uma categoria crítica, principalmente a precisão e a velocidade de bala, que são horríveis. Pelo menos se sobressai nos fatores fundamentais de um canhão. Agora esse tem um dano e um DPM maior, com uma certa precisão e velocidade de bala consistentes até. E apesar do restante estar acirrado disputando com o KV2, não refuta a impressão de que é ruim. Então, ao invés de ficar obcecado em dano bruto, é melhor variar em diversas características de canhão. As torres, além de ter um acúmulo de vida alto, elas têm um ângulo para defletir os tiros. E as torres como escudo para chapa reta. Pena que são bem lentas para o tamanho delas, além do campo de visão limitado das duas torres. Agora os rádios, a gente tem a transição de questionar a utilidade. O que eu recomendo é priorizar o último para agregar um pouquinho, né? E principalmente o motor, que compactua na situação de ser útil. Já as esteiras não tiveram aquela impulsionada discrepante para te convencer a adquirir elas. Um dos módulos mais inúteis, mas a gente aproveita. Eu recomendo primeiro o canhão porque ele ganha as estatísticas para posicionamento de mapa e top tiers. Agora, com essa blindagem com uma reputação tão venerada, que vai muito além do Tier 5 da parte 1, com seus 150mm bem inclinados e praticamente ausente de pontos vulneráveis, como cúpula e traseira devidamente reforçados perante a Tier 6 com bala padrão. Mas ultimamente está meio obsoleto por causa das penetrações e está manjado em enfrentar ele. No Tier 6 ele é muito bom, mas na linha ele é o terceiro pior, com seu rudal sendo melhor com 10 graus de
depressão e sua cúpula inexistente e seu sidescape inútil. Agora adaptamos um layout para esse tanque, que no momento desconsiderei abordar os equipamentos e vou focar nas munições. Não vou pegar prêmio porque aumenta bem pouco e por causa das economias minhas. E só enfatizando, ele tem muita munição com o canhão principal e os seus 2 canhões secundários, talvez maior do jogo. Está pronto o tanque, mas antes vamos experimentar o último canhão, que lá nos primórdios de 2020, que essa foi a 4ª linha que eu fiz no jogo, esse canhão era o mais atrativo de praticar naquela época, que era repleto de principiantes que não dominavam ainda os modos de jogo. Mesmo que tenha despencado muito a tendência de novos jogadores e que eles já sabem como lidar com o nosso querido Oi, temos que agir na maciota pegando os inimigos por trás. E vamos priorizar alvos distraídos que estão vulneráveis para o nosso tiro. E sobre esse canhãozinho de 700 de dano, que claramente está no ápice alcançável do Tier 6, então é excelente esse dano. Um dos únicos da linha que consegue fazer hit kill no Tier anterior. E um DPM sofisticado para o Tier, com seu reload tendo até o mérito louvável de ser equilibrado, que os canhões secundários reivindica a posição de principal, que a cadência de disparos é de 6 tiros aproximadamente, mas inevitavelmente deteriorou ainda mais características como a precisão, que expande além dos horizontes, quase saindo da tela de tão imenso que é, e o tempo de mira que precisa para concentrar o foco bem no meio da tela já torna inviável você ficar numa longa distância, até que média desse tanque. E consequentemente se sujeitando ao embate direto para explorar um pouquinho melhor sua depressão de canhão e a sua penetração até. Então, para não ser prejudicado o desempenho nesses aspectos negativos, tem que contornar isso garantindo um bom posicionamento próximo. Variando os alvos com a integridade da blindagem baixa, top tiers que estejam subestimando seu tanque e alvos que estejam priorizando outros colegas. O futuro é show! O futuro é show! Nossa! Porra! Porque está me calando. E você sabe que eu Tire a mão do meu peru. E justamente esse leve estava cumprindo as características desses 3 tipos de jogadores. E foi pechincha agregar dano nesse cenário, devido a eu ter conseguido promover o dano acima da velocidade de bala, já que eu estava a curto alcance. A sua precisão e o fechamento de mira não interferiram, já que ele estava praticamente neutralizado, e aproveitando o seu reload dos canhões secundários e depressão de canhão para apagar qualquer chance de fuga. Então precisa ser decisivo para desempenhar a atitude adequada na batalha. Quer me pegar? Não! Quero te manejar! Esse canhão é melhor que o KV2. Esse web ficou se esfregando em mim, ele logo vai pra oficina depois que morrer, né? Agora os outros aspectos não foi escalando uma evolução exponencial considerável. O rádio sendo a mesmíssima coisa e a velocidade até se mantém nesses biomas diferenciados. E o motor canaliza o deslocamento até moderado para esse tanque. Generalizando como um todo, é muito similar o modelo de jogo da partida anterior comparado com essa daqui. Mas estou atuando na posição de suporte para ajudar os meus colegas.
que eu meio que me arrependi gradativamente e eu fiquei mais próximo dos adversários para não ter o risco de errar a mira. Também alcançar os alvos em movimento com a velocidade de bala e alterando os canhões dependendo do ritmo da música. Em todos os tanques, até nos irmãos. Meu Deus, o que é isso aqui? Mas que rabão, rapaz! Nossa, adorei! Verificando os inimigos, e eu tenho certeza que eu não sou top tier, eu avancei no inimigo que estava cumprindo aquelas condições, que estava distraído e subestimando o meu tanque. Pena que não deu tempo de matar, né? Mas ainda assim... Olá, como estás? Cara, esse dano é brabo demais. Ele ultrapassa qualquer tier 9 na bala P. Só pela diversão compensa. Recapitulando, os pontos negativos ficam em evidência nesse tanque, que gera um desprezo em relação aos pesados de suporte, de assalto ou de corrida, tem características muito melhores, como rádio e esteira piores, e sua blindagem obsoleta que é constantemente transpassada pelos adversários. Ele é o alvo número 1 da artilharia e está restringido a métodos padrões de jogo. Eu assumo a responsabilidade pelo Paralelepípedo! Toma, safada! O poder do paralelepípedo é demais! Ah, é? Vingardium Leviosa! Você me obrigou a isto, primo! A vada brocha! Paralelepípedo em mim comeu seu botão! Não quero saber de briga hoje. Aqueles babacas. Se fizerem alguma coisa, vocês... O quê? Vai ter neve hoje? Não. Sem cocaína. Eu acendo um cigarrinho, tiro o meu calção, entro lá no mato, vou dar o meu queimador. Não. Nada de jogos. Você invadiu a minha vila no Coin Master? Eu não confio mais em você. Cai fora da minha casa. Tá de brincadeira? Cai fora da minha casa! Não confie em ninguém. Baixe o Coin Master. Não. Nada de ler a sorte. Caralho, aí eu vejo na rua, pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Bando de malucos. Nada de corrida de cavalos. Caballo homossexual de las montanhas. Não vai ter briga, porra! Sai daqui! Mas ele consegue remediar esses defeitos através da sua maior blindagem do Tier 6, sua vida acumulada e suas 2 torres auxiliares, que pode contribuir muito com o potencial dele. Resumindo a análise do Oi, o ponto mais interessante é o dano alfa independente do canhão selecionado, que prevalece um patamar de alicerce muito elevado. Além de dentre os aspectos mais explorados nas partidas, como as 2 torres secundárias, vida, blindagem, até a penetração que abdicou do paradigma de ser baixo. E pontos negativos como a penetração, tempo de mira, velocidade de bala estão insuficientes mediante a essa prática, mas nenhum agravante que prejudica o desempenho do tanque. Mas a evolução dele é muito fácil, o canhão estoque inclusive eu considero melhor do que o definitivo, e ele não muda absolutamente nada, então seria muito útil para as batalhas. Ele merece um 8,5 em reivindicar essa façanha.